Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar sobre aceleradores, né? Sobre melhoradores, sobre, enfim, boosters. Em alguns casos a gente vai ver aí com o nome na Play Store. Boosters, enfim, a função de todos esses aplicativos, de todos esses apps, de todos esses programas é supostamente tentar melhorar a nossa experiência jogando com celulares, né? Especificamente aí, celulares Android. Vocês sabem que recentemente, né? Quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Recentemente eu adquiri mais esse telefone aqui para testes aqui no canal, para jogar também, porque eu estou usando o iOS no momento e, enfim, eu não quero ficar andando com o meu telefone principal na rua, que é justamente esse que eu estou gravando, que tem uma configuração interessante, então eu deixei ele só para câmera. Aqui eu tenho o meu Motorola Z3, que é aquele do Snap, que eu já falei dele várias vezes aqui no canal. Ele tem uma configuração um tanto quanto interessante, ele tem 6 GB de RAM, ele é octa-core, enfim, ele tem uma configuração bem bacana, então eu deixo ele só no Snap ali para jogar jogos mais pesados, tipo Play 1, Nintendo 64 e alguns jogos de Android que tem suporte a controle. E peguei esse aqui, mais simplesinho, mais básico, pro dia a dia, para poder testar coisas aqui pro canal, enfim, fazer um conteúdo diferenciado e para pesar os dois lados, né, porque eu levo muito isso em consideração. Vocês sabem disso, que o que eu faço aqui, assim, eu tento fazer, é me aproximar ao máximo da sua realidade, porque não adianta eu ficar aqui fazendo vídeo mostrando que roda no meu aparelho, e olha que o meu aparelho não é o top, né? Mas, enfim, é um aparelho bacana, então não adianta eu ficar fazendo testes aqui num telefone um pouco mais robusto, como eu sei que, na verdade, na maioria das vezes as pessoas não têm interesse de ter um telefone mais robusto, ela tem o seu telefonezinho básico lá do dia a dia e ela quer jogar, então eu trago melhorias, porque a grande maioria das pessoas tá nesse formato. Não adianta, igual eu falo para vocês, não adianta eu ficar trazendo aqui portáteis top, RG não sei o que, bababá. Isso aí já tem uma infinidade de canal que faz isso, que recebe esses portáteis, esses gadgets, esses eletrônicos para ficar fazendo review e análise. Então aqui eu tento fazer um conteúdo diferente, que é me aproximar mais do dia a dia das pessoas. Por isso que o meu canal, eu digo que é o canal da resenha aqui e tal. Então eu peguei esse telefone um pouco mais básico para a gente simular esses ambientes, e eu baixei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 supostos aceleradores aqui de jogos. E antes da gente conhecer aqui um pouco deles, né, na verdade, acho que não vai nem, o vídeo não vai ficar nem muito longo hoje, para alegria de vocês, já que eu falo muito, porque assim, gente, basicamente todos eles fazem a mesma coisa, tá? Não existe milagre. Se você tem um celular modesto, o que eu tô querendo dizer modesto? Eu gostei muito desse telefone, tá? É o Moto G7, tem o review dele aqui no canal, mas ele tem uma limitação, que é a memória RAM. Não adianta você ter um processador bom, ele é octa-core, não é bom, mas é razoável, atende bem as especificações, se você tem pouca memória RAM. Então, para mim aqui, quem me conhece aí no canal já sabe que eu gosto muito de jogar, cadê ele? Esse joguinho aqui chamado Modern Strike. É um jogo relativamente pesado. Nesse vídeo de análise de review que eu fiz aqui desse aparelho, eu rodei Call of Duty, rodei Free Fire, rodei PUBG, Asphalt, rodei um monte de jogo, rodou bem, mas o meu, justamente o meu, anda dando uns lags aqui. Eu sei, aquilo que eu estou falando para vocês, eu sei da limitação do telefone, e esse telefone aqui da Motorola, toda a linha praticamente da Motorola de 2016 para cá, eles têm uma função que eu, assim, acho fenomenal, acho sensacional e uso muito. Que é essa função aqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês com o dedo. O que ela faz? Quando eu clico aqui, ela dá outras opções de login, então eu posso criar usuários aqui dentro. Vocês já estão vendo que eu estou logado com a minha conta principal, tem outra Bruno ali, eu posso logar como convidado e eu posso criar quantos usuários eu quiser. Se eu quiser criar um usuário aqui para minha filha, por exemplo, eu vou e crio. Se eu quiser criar um usuário para, enfim, quantos eu quiser, e cada usuário desse que eu criar aqui é uma instância. O que é uma instância? É um perfil de fato do zero. Então, se eu clicar aqui e criar um outro perfil, por exemplo, João, ele vai carregar o Android do zero, ele vai carregar como se o telefone tivesse saído de fábrica. Então eu vou ter que configurar uma nova conta Google, vou ter que fazer tudo do zero, né? Só que isso, obviamente, acaba pesando muito no telefone, né? Então, o que eu tenho feito? Esse meu perfil aqui, 84RJ, eu tenho salvo aqui coisas mais pessoais de fato. Apps de banco, Mercado Livre, enfim, coisas mais pessoais, e-mails, essas coisas, e deixo aquele perfil, aquele outro perfil lá, Bruno, para coisas diárias, jogos bobos, coisas e tal,
Porque se num pior dos cenários acontecer de eu perder o telefone, for roubado ou qualquer coisa, a pessoa não vai ter acesso a nada. Inclusive, se puxar da nossa mão, né? É muito comum hoje os furtos. Você tá lá mexendo no telefone, vem um larápio desse, puxa o telefone e sai correndo. Então, as minhas coisas pessoais estão no outro perfil. Eu acho isso sensacional. Bato palmas até com os pés para a Motorola. Se não me engano, ela é uma das únicas que fez isso e que manteve. Eu dei essa volta toda para explicar que o consumo de RAM, obviamente, vai ser maior, porque enquanto eu estou aqui no meu perfil principal, com o meu jogo, eu só tenho esse jogo aqui, tá? Eu vou até logar lá no outro para vocês verem. Ó, vou trocar aqui e vou pro perfil Bruno. A troca é até sutilmente rápida. Deixa eu só desbloquear ele aqui com a digital, pronto. Então aqui nesse perfil, aquilo que eu estava falando para vocês, já muda tudo. Vocês viram que naquele perfil lá, por exemplo, a tela gira, já está configurado do meu jeito lá. Aqui não, aqui é o perfil mais básico, tá? Que eu tenho os meus joguinhos aqui do dia a dia, coisas mais básicas para fazer teste para o canal. Só que se eu, por exemplo, chegar aqui e abrir um app, sei lá, um Instagram da vida, vamos abrir aqui um Instagram. Vou abrir aqui o Instagram, tá? Tá aberto aqui, já com meme para variar. Vou trocar aqui a minha launcher não, meu perfil. Esse aqui não tem digital, ele é senha mesmo, então tá aqui, tá? Então aqui a troca é até relativamente rápida, essa troca. Então vamos abrir aqui mais alguma coisa, vamos abrir aqui o YouTube, por exemplo, tá? Abrimos o YouTube, tá, beleza. Eu desativei a internet, tá, gente? Para não ficar recebendo notificação. Só tô simulando aqui. Então vamos voltar lá para aquele outro perfil. Só quero mostrar para vocês, mais ou menos, para vocês tentarem entender, porque pode acontecer isso com o telefone de vocês também. Soltei aqui e vim, vamos lá aqui de novo no Instagram. Cadê ele? Tá aberto. Não sei se vocês viram, se vocês conseguiram entender. O que eu quis mostrar com isso? Essa gerência de memória, ela não funciona na sua totalidade. Na minha opinião, o que tinha que ocorrer aqui? Quando eu trocasse de usuário, ele tinha que matar, entre aspas, totalmente esse usuário aqui e dedicar a memória lá para outro perfil que eu estou usando. Mas ele não faz isso. É um defeito, talvez um bug aí do Android. Ele até vai fazendo isso aos poucos. Conforme o outro perfil for necessitando de mais memória, ele vai liberando desse daqui. Mas isso, o que acaba acontecendo? Acaba travando o telefone. Então eu fiz esse cenário todo aí para vocês entenderem que a memória no Android, ela tem um gerenciamento muito bom até certo aspecto, mas não tão otimizado assim, principalmente para jogos, tá? Então deixa eu voltar aqui no meu perfil. Então eu já estou aqui no meu perfil principal, voltei aqui para mostrar para vocês. Então esse gerenciamento de memória do Android, ele é muito bom. Não adianta você ficar usando softwares para ficar matando essas instâncias, que é justamente o que esses aplicativos fazem, alguns deles, porque os aplicativos eles vão voltar. Se você por um acaso conseguir fazer root, instalar outras aplicações para de fato, vamos dizer assim, hibernar essas aplicações, aí sim você vai ter um proveito, você vai conseguir ter um melhor aproveitamento da memória e do sistema. Fora isso, não adianta, porque você vai clicar aqui para dar um buster no sistema para poder jogar os seus jogos, imediatamente em seguida, logo, sei lá, 30 segundos depois, as aplicações elas vão voltar. Então muitos desses aplicativos aqui, que inclusive alguns que vocês já conhecem, fazem o famoso trabalho de enxugar gelo. A ideia deles é que vocês comprem os aplicativos, testem ali algumas funções, tá? E depois comprem as aplicações premium, liberem lá, façam a assinatura e por aí vai, tá? Não é necessário, de fato, um gerenciador de memória RAM para o Android, embora em alguns casos seja interessante. Mas nesse caso aqui meu, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar, vou excluir esse meu perfil aqui e vou ficar usando só um perfil, porque esse gerenciamento de memória não tá legal, tá? São só 2 GB de RAM aqui, então é muito pouco para ficar fazendo essa transição. E quando eu vou jogar lá o meu Modern Strike, ele trava, ele dá uns lags, de vez em quando eu tenho que reiniciar o telefone. Então, infelizmente, não ficou legal aqui. Aqui no Z3 isso é fluido demais, porque ele tem 6 GB de RAM. Então, quando eu troco de perfil, eu nem sinto diferença nenhuma, porque praticamente ele divide 3 em 3. Tá? Então, agora sim, de fato, vamos conhecer aqui rapidamente esses supostos melhoradores. Esse aqui é o OXO, ou 0x0, esse aqui é um dos mais... Eu baixei os mais bem colocados lá na Play Store. Fiz um teste, eu não vou ficar aqui mostrando para vocês todo o teste tal, porque não há necessidade. Fiz um teste, o que ele faz basicamente? Quando você carrega aqui o Buster, né, o melhorador de jogo, de desempenho, você tem que apontar qual jogo que você quer. Você vem nesse
nessa cruz aqui, nessa aplicação aqui, você escolhe dentre essas aplicações aqui que você tem já instalado no seu telefone, qual que você quer. Eu instalei aqui, né, eu puxei aqui o Modern Strike, e assim, basicamente o que ele faz? Faz exatamente o que todos os busters fazem. Ele vai fechando algumas aplicações em segundo plano, ele vai aí bloqueando notificações, bloqueando chamadas, bloqueando SMS, para de fato você se concentrar aqui no jogo e não se distrair, não acabar abrindo outras aplicações, fazendo com que o seu sistema trave. De todos esses que eu testei, esse foi o que relativamente funcionou melhor, tá? Esse é o OXZ. Esse outro aqui que a gente vai ver é o Game Launcher. Praticamente a mesma coisa desse que a gente viu anteriormente. Vai mudar às vezes o layout, a disposição aqui dos ícones, mas basicamente todos eles fazem a mesma coisa. Até o layout de entrada é idêntico. Aqui você vai adicionar o jogo, o game, a aplicação. Não precisa necessariamente ser um jogo. Você pode usar esses busters, esses melhoradores, para de repente melhorar uma aplicação de banco, alguma coisa que você queira, que você acha que está lento. Então você vai adicionar lá, ele vai ficar lá na área inicial, e as opções que você tem aqui são basicamente as mesmas, tá? Ele mostra ali quanto que tem de memória usada, tá? Para você, se quiser liberar, você vai aqui em Fun Burst, ele vai fazer isso que eu falei, vai fechar algumas aplicações, vai limpar cache e tal e tudo mais. Se de fato você só ficar jogando ali o jogo, que já requer um espaço de memória significativo, ele vai conseguir ir matando essas aplicações de fundo, mas nem todas ele consegue hibernar. Tá? Porque você tem que dar permissão para esses aplicativos, isso é um fator aí também que você tem que levar em consideração. Você tem que dar permissão para eles sobrescrever, aparecer na tela sobre outros aplicativos, e isso tem um porém. Em alguns jogos, tá? Principalmente aqui no Modern Strike e em alguns outros jogos, isso pode ser entendido como hack. Vocês têm que tomar cuidado, eu já vi casos de gente que relatou justamente isso. Por quê? Algumas aplicações, como é o caso desse Buster aqui, esse Game Launcher, ele fica rodando em segundo plano. Se quando eu começar a jogar, deixa eu ver se ele vai descer aqui e vai mostrar. Olha lá, ó, serviço em execução. E tem alguns outros que mesmo enquanto você está jogando lá, ele aparece na tela como um pop-up, como uma bolha, alguma coisa assim para você clicar e melhorar o jogo. Então vocês têm que tomar cuidado que corre sim o risco de ser interpretado como ban. Claro que você pode recorrer da decisão da produtora do game, tentar explicar que não é isso e tal, tá? Mas não é, assim, tem que tomar cuidado sim, porque eu já vi casos de pessoas relatando isso, tá? Esse aqui é o que eles chamam também de lançador. Em alguns casos vocês podem achar aí na Play Store como lançador, skin, enfim, eles mudam toda hora o nome. É aqui que eu falei, ó, Get Started. Então, para começar, você tem que aceitar os termos deles lá e tal. E basicamente a gente vem para essa tela. Geralmente eles fazem isso, né? Dão ali uma maquiada, botam um cenário como se de fato estivessem limpando memória, estivessem limpando tudo, e não estão nada. É sempre com essa única e exclusiva, vamos dizer assim, função que é fazer você comprar o aplicativo Premium. De novo a gente cai nessa tela, alguns dão aí informações de temperatura e tudo mais, tá? Mesma coisa, você vai anexar aqui o aplicativo que você quer supostamente melhorar, e as opções que ele tem são as mesmas. Alguns, como é esse caso aqui do Game Buster, vai te mostrar FPS na tela, vai te mostrar quanto de CPU, vai te dar algumas informações de RAM, né? São até um pouco mais completos, quanto tem de bateria e tudo mais. Assim, são bem legais. Não estou dizendo que esses aplicativos são ruins, não, longe disso. O que eu estou querendo dizer para você é que não vai te trazer uma experiência satisfatória se o seu telefone for de fato limitado. Não adianta você baixar isso tudo, muito pelo contrário. Alguns aplicativos como esse aqui, por exemplo, que a gente acabou de ver, esse Game Buster, ele é tão completo que às vezes ele acaba ocupando ainda mais memória. Então é mais um fator que você tem que levar em consideração, tá? E tem esse último aqui, que não tem um nome específico, tá só como jogos, que faz basicamente a mesma coisa de todos esses que a gente já viu, e que traz como um diferencial, um plus, vamos dizer assim, fazer a gravação de tela para quem quer fazer gameplay, live, essas coisas todas, tá? E novamente tem uma opção aqui, ó, liberar o plus. Aí você liberar o plus, você consegue gravar em HD, Full HD, chamar gente para participar, criar um chat, por aí vai, tá? Então, esses são só alguns, existem dezenas, se não tiver até milhares de aplicações parecidas na Play Store,
tá? Só dei uma pincelada que não vale muito a pena a gente perder tempo aqui olhando por um, porque provavelmente você já cruzou com esse tipo de aplicação em algum momento, se você joga no celular, se você, enfim, já vem acompanhando o cenário de games no celular há um certo tempo, você já conhece, já sabe mais ou menos como é que funciona. O que eu tô querendo dizer é, não faz milagre, não adianta, tá? Esse aqui, por exemplo, tem só 2 GB de RAM, então não adianta eu baixar esse monte de aplicativos, eles vão dar uma melhorada, vão dar uma maquiada, mas logo em seguida, como eu falei, testei todos eles. Como eu falei, um tem um recurso melhor, um grava a tela, o outro mostra o clock, você consegue fazer um clockzinho ali no processador, supostamente, né? O outro diz quanto tem de temperatura de bateria, você consegue mudar ícone. Enfim, o cenário é muito parecido de todos esses aplicativos, mas nenhum conseguiu fazer milagre. Em todos eles que eu testei, tá? De todos, o que eu mais achei legal foi esse aqui, tanto que eu ainda deixei. Foi o que funcionou melhorzinho. Não sei porquê, não sei se foi impressão minha, tá? E tem muito aquela questão também de percepção. Talvez foi porque eu tinha acabado de logar nesse meu perfil. Eu sei que em um determinado momento começa a ficar lento de novo, as aplicações começam a impactar, aí ele mostra ali que a memória caiu significativamente, como é o caso aqui agora, 86% em uso. Aí eu vou lá, dou um boost, limpo, né? Boost é melhorar. Aí limpa, aí cai para 60, daqui a pouco volta para 80 de novo, tá? Então aí o que acontece? Supostamente isso vai acontecer porque você não comprou a versão Premium, né? Eles ficam lá, ó, compra a Premium e tal, ficam induzindo você a supostamente comprar um aplicativo para melhorar isso de fato, mas não vai acontecer. Hoje, para você ter uma experiência de jogos Android, não estou falando aqui de emuladores, de rodar RetroArch, essas coisas, sair um telefonezinho, um tablet de 1 GB vai te atender muito bem. Eu estou dizendo jogos Android. A maioria dos jogos Android básicos hoje, aí o que é básico? Subway Surf, né? Vamos usar como um parâmetro, de Subway Surf para cima, você já tem que ter aí no mínimo, igual esse aqui meu, 2 GB, tá? Mas ainda assim corre o risco de dar uma travadinha ou outra, tá? Porque você tem aí elementos gráficos, você tem uma série de coisas dentro dos jogos. Esse aqui, por exemplo, Modern Strike, eu coloquei na qualidade mais baixa possível, na resolução de tela mais baixa possível, e ainda assim dá uns lags, dá umas travadinhas. Então, o ideal, óbvio, isso vai muito da percepção de cada um, da condição financeira de cada um, mas é óbvio que isso aí tem que estar dentro do teu parâmetro. Mas o ideal hoje é, no mínimo, um celular octa-core com 4 GB de RAM. Menos do que isso, aí já você vai ter que fazer, dar esses pulos do gato aí que a gente está tentando fazer aqui, tá? Então qual é a solução ideal? Tem um telefone muito básico, muito simples. Não fica baixando essas tralhas, tenta fazer o root, busca como é que faz. Não vou ensinar aqui porque são muitos modelos, o YouTube não curte muito isso. Então busca na internet como é que vai fazer o root no seu telefone. O root, para quem não sabe, é liberar as funções, é desbloquear o telefone totalmente para você instalar o que você quiser. Enfim, busque sobre isso. Faça o root das duas, uma. Ou você instala uma ROM melhorada, uma ROM mais atualizada, uma firmware, que libere algumas funções lá e tal. Ou você só faz o root e instala de fato aplicações que vão matar. Tem várias aplicações na Play Store. Você, ao invés de você buscar como Buster, melhorador de memória, essas coisas, busque como aplicativos para hibernar. Esses sim é que vão melhorar consideravelmente o seu telefone, porque eles vão matar o processo, matar a aplicação, que vão hibernar, e ela não vai voltar, tá? Mas para isso eles precisam ter a autorização do root, eles precisam ter de fato o acesso ao dispositivo como administrador. Fora isso, essas aplicações nenhuma aqui vão te atender. Só essas realmente que hibernam, que quando você clicar lá e marcar as opções que você quer hibernar, deu ok, deu play, aí sim ele vai fechar todas essas aplicações, vamos dizer assim, inúteis, e elas vão ficar lá num sono profundo, não vão voltar. Aí vamos supor aqui, se eu usasse isso aqui no meu, esses 2 GB de RAM, eu ia conseguir aí mais ou menos 1 GB livre, né? 1 GB livre só para o jogo. Isso aí já é muito interessante, tá? Fora isso, não adianta. Você vai matar, vai liberar lá 400, 500 MB, daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Então, na minha opinião, pode ser que você discorde, mas na minha opinião, essas aplicações aqui de melhorar jogos Android são inúteis, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu falo pra caramba mesmo, mas a ideia aqui foi como eu falei no início do vídeo. É justamente essa, como se a gente estivesse trocando uma ideia, conversando. Show? Fiquem com Deus, um abraço. Até a próxima. Fui.